Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de falar sobre O Leitor, do Bernard Schilling. O Leitor foi a nossa primeira obra de ficção do Clube Travessia. Para quem não sabe, eu e a Fê organizamos um clube do livro online e gratuito, onde todos os meses nós leremos obras diferentes, começando em fevereiro e terminando em novembro. Em janeiro nós fizemos uma leitura introdutória, uma leitura de não ficção, que foi Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Então, em fevereiro, nós começamos a nossa travessia pelas obras de ficção. No mês de fevereiro, nós escolhemos, então, começar pelo O Leitor, do Bernard Schilling, que é um autor alemão. E a nossa ideia com o clube é trazer de clássicos contemporâneos, passando por diversos países, com autores de nacionalidades diferentes, para que a gente possa conhecer os estilos de escritas, países, para que mais pessoas possam aí voltar ao hábito da leitura ou iniciar o hábito da leitura, para que a gente possa apresentar também novas obras. A gente acha muito importante as pessoas conhecerem o seu gosto, e um clube do livro é uma maneira de a pessoa saber o que ela gosta, o que ela não gosta, de ela se desafiar. Inclusive, é um desafio para nós mesmas que estamos organizando o clube. Então, em fevereiro, nós começamos pelo Leitor, que é uma obra bem fluida, uma obra que a gente não quer parar de ler. É um romance, então é algo que te prende bastante também. É um livro curto, é um livro que tem adaptação, para o cinema, com a Kate Winslet. É um filme maravilhoso, inclusive eu já deixo a recomendação para que você veja o filme depois que você ler o livro. Eu fiz ao contrário, eu vi o filme primeiro no ano passado e esse ano eu fiz a leitura da obra. E digo que em nada me impactou, eu continuei gostando do livro, assim como eu gostei muito do filme. E fica aqui então a minha recomendação. O Leitor foi lançado em 1995. Aqui no Brasil ele foi lançado pelo Grupo Editorial Record. Essa é uma nova reimpressão da editora que gentilmente me enviou, nossa editora parceira aqui do canal e do Insta também. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui para você já ir lá me seguir. Então, o livro é dividido em 3 partes. O romance se passa ali pós Segunda Guerra Mundial, acredito que na década de 1960. Aqui então nós vamos conhecer a história da Hannah e do Mike. Ele tinha 15 anos, ela tinha 36. A Hannah e o Michael se conhecem porque em um desses dias o Michael acaba passando mal na rua, então ele se encosta ali numa casa e a Hannah o ajuda. Então ele estava ali vomitando, passando muito mal, ela ajuda ele, pergunta se está tudo bem, ele diz que sim, ela cuida ali dele então, e depois disso ele vai para casa, ele fala para a mãe dele que ele passou mal e que uma moça, o ajudou. A mãe dele manda ele ir até a casa da Hannah e agradecer por tudo, que ela fez, manda ele levar flores, manda ele ser gentil, afinal ele estava muito doente. Então o Michael ele vai até a casa da Hannah pela primeira vez e ele não tem coragem, de subir ali, de agradecer, porque ele já sentiu alguma coisa. Então, pela segunda vez, ele toma essa coragem de ir até a casa da Hannah, agradecer. Ele chega lá, ela não estava, então ele fica esperando um tempo ali até ela chegar, e até que ela chega com alguns baldes, ele começa a ajudar, ela convida ele para entrar, eles começam a conversar. E mesmo aí com todos esses 20 anos de diferença, eles começam a perceber que um tem interesse pelo outro. A Hannah começa a dizer pro Michael que ele tá muito sujo, que ele precisa tomar um banho. Então ela, eles começam a ter uma relação amorosa entre os dois. E a gente percebe que para os dois a idade, a diferença de idade, ela não é nenhum problema. Eles não têm problema com essa diferença de 20 anos de idade, para eles isso não importa. Então ela começa cuidando deles e eles acabam aí tendo um relacionamento. Até que a Hannah pergunta os horários dele, porque ele tá indo ali todo dia, porque ele acaba começando a visitar ela todos os dias. Então ele diz que ele tá matando aula para visitar a Hannah. A Hannah ela fica muito furiosa, ela diz que ele não pode fazer isso, que ele tem que estudar, que ele tem que se dedicar. E ele diz que não tem problema, porque ele já perdeu muita aula por causa da doença dele, que se não me engano era hepatite, salvo engano, agora eu não tô bem lembrada. Mas ele disse que perdeu muita aula, que isso não é problema, que ele já ia perder o ano de qualquer forma. Mas ela fica muito brava e ela impôs uma condição que, ela só aceitaria ele ali depois da aula e que ela também lesse um pouco para ele.
Ele diz que ele não vai ler, que ele poderia trazer as obras para ela mesma ler. E ela começa a dizer que não, e ela rejeita porque ela quer que ele leia para ela. Então o romance dele sempre aí começa com a leitura, ele sempre lê o livro para ela, ele lê livros inteiros, ele lê O Velho e o Mar, ele lê A Odisseia. Depois mais pra frente a gente vai ver que também ele lê Guerra e Paz, do Tolstói. Então ela gosta de ouvir ele falar, ela chama ele de menino. Quando vocês verem o filme, né, se vocês assistiram o filme já, você percebe que isso fica muito na cabeça da gente. A voz ali da Kate, né, que interpreta a Hannah, chamando ele de menino, então isso fica muito na nossa cabeça. Então ela não chama o Michael pelo nome, ela chama ele de menino, né? Ah, menino, leia pra mim. Ah, menino, mas você faz melhor. Eles começam a ter um relacionamento amoroso, eles estão muito apaixonados, eles querem muito viajar. Então a Hannah, ela pede uma folga no serviço, que ela é cobradora de trem, e então eles vão viajar ali pela região de bicicleta. Algumas pessoas das pousadas, né, que eles ficam, acham que eles são mãe e filho, a Hannah não contesta, ele também não. Então eles começam a ter um relacionamento um pouco mais sério. E sempre com essa condição de que ele teria que ler para ela, porque ela gostava muito de ouvir a voz dele, muito das coisas que ele falava, né? Porque ela achava bonito o tom de voz, a maneira como ele fazia a eloquência das palavras, a maneira que ele falava. Então ela falava isso para ele, que ela admirava muito essas coisas nele. E eles, né, começam a ter esse relacionamento. A partir de um momento, o Michael ele começa a fazer muitas amizades na escola, com o pessoal da idade dele, com as meninas da idade dele também. Ele começa a ver meninas mais novas, ele começa a olhar o que antes ele não olhava, porque ele estava muito apaixonado pela Hannah. Então, o relacionamento deles começa, né, a dar, assim, uma esfriada. Até que um dia, né, depois aí de um tempo de relacionamento, o Mike ele vai até a casa de Hannah e a Hannah simplesmente sumiu. Sem deixar carta, sem deixar informação, sem deixar nada. Ele vai até o serviço dela, né, até ali o trem, que ela era cobradora. E eles falam também que ela sumiu do nada, que eles tinham oferecido um cargo, né, maior para ela, para que ela mudasse de cargo, ganhasse melhor, e ela simplesmente sumiu, foi embora, nunca mais apareceu no emprego, não pediu demissão. Ela simplesmente some do mapa. Essa é a primeira parte do livro, então cada parte vai contar aí um ponto da história, né? Lembrando que a história é narrada pelo Michael. Então na segunda parte aí muitos anos se passam, o Michael ele já está na faculdade, ele é aluno do curso de Direito, ele já está ali naquelas fases mais práticas em que tem que acompanhar alguns casos práticos. Então o professor, né, manda que eles vão até outra cidade para acompanhar um julgamento de pessoas que trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial pela SS. O Michael ainda estava meio assim, né, para ir até esse julgamento. Chegando lá, eles ficam na parte de cima, né, os alunos, então ele precisava estudar esse caso. E começa ali o julgamento, quando uma das acusadas ali, né, de praticar esse crime, né, contra o Estado, contra a humanidade, é a Hannah. A Hannah, então, ela serviu a Segunda Guerra Mundial pela SS, né? Ela era uma das comandantes ali dos campos de concentração, então ela tinha um poder nas suas mãos. Ela foi acusada de que quando uma igreja pegou fogo com várias pessoas dentro, ela se recusou a abrir a porta e deixou essas pessoas morrerem queimadas. E além, né, de tudo que ela fez no campo de concentração, além de todas as atrocidades, as outras mulheres acusavam a Hannah de ter sido ela a comandante, ela que organizou tudo, ela que tinha uma lista de nome das pessoas, ela que fez essa lista. Então essas outras companheiras dela jogaram tudo para cima dela. E ela realmente ali ficava meio, né, vou assumir essa culpa. E ela ficava assim dizendo que ela não fez nada, que realmente não foi ela. Mas ela só dizia isso, sabe? Ela só protestava assim. E as outras dizendo que não, que a Hannah que era a culpada de tudo aquilo. Até que o Michael, ele se dá conta que ele tem um segredo, né, que pode salvar a vida da Hannah. Mas aí fica o questionamento, né? Por que ela não falou, né? É algo sobre ela. Eu não vou falar aqui, não quero dar spoiler sobre o livro, que eu acho que é a parte, assim, digamos, um plot aí. A gente já percebe um pouco no começo do livro. Mas ela guardava um segredo que, para ela, esse segredo era muito pior do que ter trabalhado ali na Segunda Guerra, né? Então ela resolve não contar isso para o juiz. Se ela revelasse esse segredo, ela não teria
sido julgada por tanto tempo de prisão, talvez um pouco menos, porque, né, ela serviu, a gente não pode negar que ela tinha culpa, né, que realmente ali trabalhou pelo nazismo, então ela teria que pagar pelo que ela fez. Se ela contasse aquilo, né, esse segredo, a pena dela teria sido reduzida, né, então ela ficaria um pouco menos na prisão. E ele vem com esse questionamento, né, salvar ou não salvar, né? E aí até a gente discutiu ali no clube na reunião, se fosse a gente no lugar do Michael, será que a gente salvaria, né? Contaria isso pro juiz? Porque querendo ou não, se ele fosse falar pro juiz, o juiz poderia acreditar nele, né? Porque ele tinha ali um respaldo por ser estudante de direito. Ele resolveu também não contar esse segredo ao juiz e deixar que a Hannah levasse toda a culpa. Então a gente fica pensando, será que a gente contaria? Né? As meninas ali até a gente jogou essa questão da culpa ou não. Eu acho que no lugar dele eu teria contado, eu teria, né, tentado diminuir a pena dela, porque afinal tem que pagar pelo aquilo que ela realmente fez, pelo aquilo que ela cometeu. E então ele decide não contar ao juiz, né, esse segredo dela, não revelar, respeitar a decisão dela, porque foi uma decisão dela não falar. Se ela sabendo que ela podia se salvar, ela preferiu ser condenada, então ele resolveu respeitar a decisão dela. E foi muito difícil para ele, porque querendo ou não, a Hannah marcou muito a vida dele, né? Foi um amor assim arrebatador, um amor que mudou muito ele, afinal foi o primeiro amor dele. E realmente para ele foi uma coisa muito difícil. Alguns momentos do livro a gente vai ver que ela reconhece ele, que ela sabe que ele tá lá no tribunal. Então para ela também deve ter sido muito difícil a vergonha dele, né, de ela estar ali respondendo por isso, de ele ter descoberto, né, o que ela fez antes de conhecer ele. Então essa culpa é dela também. Então a gente vê ali no decorrer do livro, né, quando ela trabalhava ali na Segunda Guerra, que a Hannah ela não havia sido instruída para pensar lá dentro dos campos de concentração. Não, ela foi instruída para executar, e ela executava ordens. E ela, né, era muito dominadora. Isso a gente vê no relacionamento dela, né, no relacionamento anterior ali entre ela e o Michael, porque era um relacionamento muito abusivo, era um relacionamento muito tóxico. Ela realmente mandava nele, ela queria ter esse poder, então era um relacionamento assim bem abusivo. Isso talvez incomode um pouco, né? Mas não são muitas cenas, mas fica bem claro esse relacionamento bem tóxico dela com ele. E a gente vê a origem então dela ser assim, que era por causa, né, desse trabalho nos campos de concentração. A Hannah, ela é condenada e ela passa muito tempo na prisão, muito tempo. E ele começa a narrar os livros para ela, assim como ele fazia anteriormente, e mandar essas fitas para ela, né, na prisão, para que ela não se sinta tão sozinha. Então aqui a gente vê, querendo ou não, que ele realmente ainda se importava com ela, que, né, passou tanto tempo, mas ela ainda tinha um lugar no coração dele. Ele ainda se importava com ela, querendo ou não, né, da forma que fosse. Ele tinha um cuidado, um carinho. Então ele ainda realmente, né, pensava nela de alguma forma, e ele começou a mandar várias fitas, né, vários livros em áudio para que ela ouvisse durante o tempo em que ela estava lá. Chega a época da Hannah sair, né, passou muitos anos, ele realmente assim prepara tudo para ela, né? Porque ela não tinha família, ela não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Então, ele era a única pessoa, né, que tinha contato com a Hannah. E o pessoal do presídio então pediu ali para que ele preparasse um lugar para ela, que ela pudesse ser reabilitada. Então, ele prepara algumas coisas e pela primeira vez, então depois de muitos anos, ele se vê, ele percebe que ela tá bem mais velha que ele, afinal ela é 20 anos mais velha que ele. Ela vê que ele ainda, né, ele envelheceu, mas ele ainda é bem mais novo que ela. Então ela fica ainda meio assim, ela já, né, mais velha, de cabelos brancos. Ela tenta se aproximar dele, ele fica meio assim. E o final é muito, muito, muito emocionante. Eu fiquei bem emocionada, mesmo já tendo visto o filme. Conseguiu me emocionar bem. E eu deixo aí o final para vocês descobrirem. É um final aí bem marcante mesmo, né? Bem emocionante. E eu quero que vocês descubram aí o final, quero que vocês descubram também o segredo que a Hannah guardava. A nossa discussão do grupo foi muito legal, porque a gente levanta vários pontos, né? Alguns que a gente não observa quando a gente está lendo, porque é o que eu sempre digo, um livro ele fala com a gente de formas diferentes, né? Somos pessoas diferentes.
Então é muito legal essa discussão de ler em conjunto. A gente sempre disponibiliza vários materiais, né, no grupo, algumas informações sobre a obra, sobre o autor, nada de spoiler, só realmente se situar ali na obra. A gente faz marcador de página, metas de leitura, lembrando que as metas são opcionais, né? Só para quem gosta de se organizar, mas fica a critério de cada um ler. Então as discussões são sempre muito legais, a gente discute também nos nossos grupos de Telegram e WhatsApp, além da discussão final. Mas a discussão final é muito legal. Se você não participa de nenhum clube do livro, se você quer participar, eu te convido. É uma experiência muito diferente. E essa primeira obra aqui com o pessoal do clube foi muito especial. Estamos muito animadas, né? Para o clube. O ano está só começando, tem muita coisa pela frente, muitas obras maravilhosas para a gente conhecer. Então, eu reitero meu convite para que você participe do clube com a gente. Você pode participar a qualquer momento, pode ler as obras que te interessam. No mês de março, aí, mês da mulher, estaremos lendo Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. A nossa discussão vai ser no dia 31, então ainda tem tempo de ler. Disponibilizamos alguns materiais lá nos grupos também. E eu quero deixar outro aviso que toda primeira quinta-feira do mês eu vou trazer a resenha do livro do mês anterior do clube, né? Como eu trouxe agora. Então, a primeira quinta-feira de março eu trouxe a resenha do leitor e na primeira quinta-feira de abril eu vou trazer a resenha de Um Amor Incômodo. Então, toda primeira quinta-feira aqui no canal será dedicado ao Clube Travessia. É um projeto que nasceu ano passado e que eu tô muito feliz de executar esse projeto com a Fê. Eu vou deixar o Insta dela aqui, ela agora reativou o canal dela no YouTube, eu vou deixar o canal dela aqui também para vocês ir lá conferir e já se inscrever. Então me conta aqui nos comentários, né, se você já leu o leitor, se você ficou curioso para ler e se você também já participa de algum clube do livro, se você não participa, ou se você já participa também, né? Eu convido a participar do Clube Travessia. Todos os livros citados aqui nesse vídeo eu vou deixar aqui no box da descrição. Lembrando que comprando com esses links você me ajuda muito. Eu ganho uma pequena comissão, você não paga nada mais por isso e é uma forma de apoiar o canal aqui. Vou deixar todos os links úteis também aqui no box da descrição. Minha lista de desejados na Amazon, Instagram, site da papelaria, tá tudo aqui. E muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.